A paz do Senhor. Quem inventou o trabalho? Eu resolvi fazer este vídeo, pois já ouvi pessoas dizerem: quem inventou o trabalho não tinha nada que fazer. Claro que quem fala ou falou isso é porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Quem realmente inventou o trabalho? Deus, o diabo ou o homem? Alguns pensam que foi o diabo que inventou o trabalho. Outros dizem que foi o homem, foi Adão. Mas na verdade, quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Adão não teve que começar a trabalhar depois que pecou e foi expulso do jardim. Ele já trabalhava antes de pecar e ser expulso do jardim do Éden. Lembrando que a Bíblia nos fala ali a partir do capítulo 1 de Gênesis, que Deus, ele nos deixou exemplo. O próprio Deus trabalhou. Quando ele criou a terra, o homem, os animais, a natureza, o universo, as estrelas e os anjos. Estarei citando alguns versículos que a Bíblia fala a respeito do trabalho. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128, verso 2. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Salomão chama a atenção para o exemplo da formiga, que está sempre trabalhando e geralmente carrega muito peso. Deus reprova o preguiçoso. Você é crente preguiçoso? Vigia! O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios capítulo 21, versículo 25. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantará do teu sono? Provérbios capítulo 6, versículo 9. Digno é o trabalhador do seu salário. Lucas capítulo 10, versículo 7. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios capítulo 4, versículo 28. Olha o que a Bíblia diz para os empregados. Não participar de greve. Êxodo capítulo 23, versículo 2. Eu já tenho um vídeo no meu canal aí falando sobre esse assunto. Servos, empregados, obedecei em tudo ao vosso Senhor, empregador, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6. Quanto aos servos ou aos empregados, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor ou ao seu patrão ou ao seu empregador, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito capítulo 2, versículo 9 e 10. Servos, empregados, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Aqui Senhor está com a letra minúscula se referindo patrão, ao empregador. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Então aqui Pedro está dizendo para eu e para você, os crentes, eles têm que, mesmo o patrão sendo ruim, mau, injusto, mesmo assim, o empregado tem que ser submisso a ele, respeitando ele. Também os que têm senhor fiel, crente,
Não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 ao 2. Olha só agora o que Provérbios capítulo 29, versículo 21 fala. É bom que patrão e empregado não sejam muito íntimos. Agora eu estarei citando alguns versículos que a Bíblia fala para os empregadores, para os patrões. Não deixe atrasar o salário do teu empregado. Levítico capítulo 19, versículo 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem paga e não lhe dá o salário. Jeremias capítulo 22, versículo 13. Homens assim já agiram bastante no mundo. Se aproveitaram dos seus empregadores, muitos até nem pagaram seus empregados, ou outros pagaram aquilo que não era justo e acabaram se dando bem através do trabalho dos outros. Mas o deles está guardado no dia que eles tiveram um encontro do ajuste de contas com o Deus Todo-Poderoso. E vós, senhores, entre parênteses, empregadores, de igual modo procedei para com eles, com os empregados, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, nosso Senhor, o Deus, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 9. Senhores, tratai os servos, os empregados, com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Tiago capítulo 5, versículo 4. Através de um servo de Deus, o patrão prospera. Gênesis capítulo 39, versículo 3 ao 5. Tem muito patrão ímpio que não é crente em Jesus Cristo e que tem empregados crente e ele nem imagina, e muitas das vezes ele está prosperando por causa do empregado. Empregado esse que é um servo de Deus. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Deuteronômio capítulo 15, versículo 9. Para quem não gosta de trabalhar, o trabalho vai continuar na nova terra. Isaías capítulo 65, versículo 17 ao 23. Só que não haverá cansaço, nem exploração da parte dos empregadores, da parte dos patrões, e ninguém ficará doente devido ao trabalho. Jesus, quando esteve no mundo, ele trabalhava. Tenho um vídeo no meu canal aí falando a respeito da profissão de Jesus Cristo. Paulo trabalhava, ele fazia tendas, Atos capítulo 18, versículo 3. Pedro e seu irmão André eram pescadores, Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus era coletor de impostos, Mateus capítulo 9, versículo 9. Lembrando que Deus não olha com bons olhos o preguiçoso e o vagabundo. Deus vê quem pode e quem não pode trabalhar. Você que pode trabalhar e está trabalhando, agradeça a Deus por isso, pois tem muita gente que gostaria de poder trabalhar, mas não pode devido a problemas de saúde. E para quem está doente, vai concordar comigo que é muito melhor estar trabalhando, estar sendo útil para a sociedade, do que ficar em casa sofrendo de uma doença, sendo sustentado pelo governo ou por algum familiar ou por algum amigo.
Outra coisa, você que está trabalhando, valorize teu trabalho, mesmo você não gostando dele. Pois com o aumento da população a todo momento, e a IA, a inteligência artificial que está vindo aí, será que vai ter trabalho para todo mundo daqui a alguns anos?